Saudações, queridos amiguinhos. Eu, professor Aguinaldo, quero continuar conversando com vocês sobre coisas quentes. Vamos iniciar nosso estudo de calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda o calor. Então vamos definir calor. Calor é energia em trânsito, é a energia passando entre corpos com temperaturas diferentes. Calor é energia em movimento, não existe calor em um corpo só. A energia passando de um corpo para o outro é o que chamamos de calor. Vejam, considere dois corpos ou dois sistemas, A e B. Consideremos que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Isso significa que as moléculas que constituem o corpo A se movem com uma velocidade maior do que as que compõem o corpo B. Então, essas moléculas possuem uma energia cinética maior. Logo, o A tem uma energia interna maior do que a energia interna de B. Aquele que tem mais energia vai dar energia para o que tem menos. Esta energia em movimento, indo entre corpos de temperaturas diferentes, é o que chamamos de calor. Por exemplo, você pega um copo de água quente. Então, esse representa o corpo A. E coloca sobre uma mesa. Então, o ar em sua volta representa o meio B, que está a uma temperatura menor. O copo vai dar energia para o ar à sua volta, até que o copo e o ar à sua volta fiquem com a mesma temperatura. Imagine o contrário, coloque o copo agora com água fria, então ele é o B. E a temperatura do ar está maior que a temperatura da água no copo. É o ar que vai dar energia para a água do copo, até que ambos fiquem com a mesma temperatura, fiquem em equilíbrio térmico. Podemos então dizer, queridos, que o frio não existe. Quando se trata de ser vivo, sentimos uma sensação ao perder energia e uma sensação ao receber energia. A sensação de perdermos energia chamamos de frio. Então, o frio não é algo real que possa ser estudado como a energia, mas é o nome de uma sensação. É o nome que damos para quando estamos perdendo energia. E quando estamos recebendo energia, chamamos essa sensação de calor. Então, fisicamente, o frio não existe, é o nome de uma sensação. É o nome que damos à sensação de estar perdendo energia. Então, nós não fechamos uma janela para que o frio não entre. Nós fechamos uma janela para que a energia que está no recipiente, no ambiente não saia e assim não sintamos aquela sensação de perder energia. Frio, ok? As unidades de medidas de calor, a origem delas é meio mística. Antes, eles acreditavam que um corpo esquentava ou esfriava devido a um fluido etéreo chamado calórico. Criaram até uma medida para medir esse calórico, chamado caloria. É a quantidade de calórico necessário para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E essa unidade, caloria, é usada até hoje. Apesar de, no século XVIII, um jovem chamado Joule provar que calor e energia é a mesma coisa. Calor é energia em movimento, energia passando de um corpo para o outro, é energia em trânsito entre corpos de temperatura diferente. Portanto, qualquer unidade de energia pode ser unidade de calor, quilowatts-hora, electrovolts. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia é o Joule. Portanto, Joule também é a unidade de calor. Hoje existe uma equivalência entre a caloria e o Joule. Uma caloria é 4,186 joules. Essa caloria que estou me referindo é a mesma caloria dita a respeito dos alimentos.
Tudo que nós comemos tem que vir indicado a quantidade de energia que o alimento nos fornece. Veja essa tabela nutricional de um pacote de pão de forma. 50 gramas dele, ou seja, 2,5 fatias, nos fornece 122 quilocalorias, que é igual a 510 quilojoules. Todos os alimentos industrializados trazem uma tabela nutricional como esta e indica a energia fornecida pelo alimento em calorias e em joule. Fique atento. Ela normalmente é baseada numa dieta diária de 20.000 quilocalorias. Todas as calorias que ingerimos a mais do que precisamos, do que queimamos, vira gordura. E se ingerirmos menos calorias do que queimamos, emagrecemos. Então, tenha uma dieta balanceada, mas quem pode definir com exatidão a quantidade de quilocalorias que você deve ingerir durante o dia para não engordar, para não emagrecer, ou para engordar ou para emagrecer, é um nutricionista. Estas tabelas servem apenas de uma referência, é uma média. Preste atenção, observe as tabelas nutricionais dos alimentos que vocês andam ingerindo e procurem manter o corpo saudável, pois o corpo saudável também é bonito. Vamos resolver problemas? Considere uma jovem de 70 quilogramas que, ao comer 5 fatias do pão de forma, cuja tabela nutricional foi apresentada no slide anterior, resolve queimar todas as calorias adquiridas subindo uma escadaria, onde cada degrau tem 15 centímetros de altura. Adotando para a gravidade o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que toda a energia fornecida por esse alimento será usada nessa atividade, qual a quantidade de degraus que ela deve subir? Bem, vamos relembrar a tabelinha? Então, aqui está a parte que nos interessa, o valor energético. Ela vai ter que subir, então a energia fornecida por esse alimento deve ser transformada em energia potencial gravitacional, que é igual massa vezes gravidade vezes altura. Bem, a massa nos foi dada, 70 kg. A gravidade nos foi dado, 10 metros por segundo ao quadrado. Só precisamos descobrir qual a altura que ela precisa subir. Para isso, vamos ver quanto de energia que o alimento fornece. Veja, ela come 5 fatias, então ela come o dobro da referência da tabela nutricional, que é para 2,5 fatias. Vamos pegar o valor em quilojoules, porque vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Então, qual é a quantidade de energia que essas 5 fatias fornecem? É 2 vezes 510 quilojoules, ou seja, 1.020 quilojoules. Substituindo na formulazinha da energia potencial, 1.020, 1.000, né? Quilo é 10 a terceira, é igual a 70 vezes 10 vezes a altura. Então, a altura vai ser 1.020, 1.000 dividido por 700. Ela terá que subir aproximadamente 1.457 metros para queimar todas as calorias fornecidas por 5 fatias desse pão. Bem, foi dada a altura de cada degrau. Então, com uma regrinha de 3 relativamente tranquila, um degrau tem 0,15 metros, então 1.457 metros, quantos degraus? Ela terá que subir 9.713 degraus. Eu nem fiz uma pesquisa para ver se tem uma escadaria com esse número de degraus, mas é bem possível que em algum lugar do nosso planeta exista. Dois conceitos, duas grandezas que geram uma certa confusão na cabecinha dos aprendizes é a capacidade térmica e o calor específico. Elas são representadas por mesmas letras, a C, só capacidade térmica é C maiúsculo e calor específico é C minúsculo. A capacidade térmica é uma característica do corpo. Você já observou que quando a troca de energia entre o nosso corpo e o meio nos incomoda, nós cruzamos os braços?
ou abrimos os braços, nós mudamos a forma do corpo. Então, a forma do corpo relaciona-se, tem a ver com a troca de energia com o meio. A grandeza que atribui um valor a isso, que mede essa característica, é chamada de capacidade térmica. O calor específico já é uma característica da substância. Indica a quantidade de calor necessária para que 1 grama daquela substância varie a temperatura em 1 grau Celsius. Veja, é tabelado. Peguemos, por exemplo, o alumínio e o ferro. Se nós pegarmos 1 grama de alumínio e quisermos que a temperatura varie em 1 grau Celsius, precisamos fornecer 0,219 calorias. Para o ferro, 1 grama do ferro, para variar a temperatura em 1 grau Celsius, precisamos fornecer 0,110 calorias. Então, quem que esquenta mais rápido? O ferro ou o alumínio? Quem disse o ferro acertou. Veja, a mesma quantidade de alumínio, a mesma quantidade de ferro, para gerar a mesma variação de temperatura, para o alumínio temos que fornecer praticamente o dobro de energia. Então, o alumínio demora mais para esquentar e também demora mais para esfriar. Então, quanto menor for o calor específico de uma substância, mais rápido ela esquenta, mais rápido ela esfria. A capacidade térmica é definida como a quantidade de calor que gera uma variação de temperatura em um corpo. Agora, o calor específico é a quantidade de calor necessária para gerar a variação de temperatura numa certa massa da substância. Então, veja, o calor específico é o mesmo que a capacidade térmica dividido pela massa. Então, podemos escrever a capacidade térmica como sendo massa vezes o calor específico. Observe essa foto de alguém esmerilhando. As fagulhas, as limalhas saem incandescentes, portanto, com uma temperatura muito alta. Mas apesar de estar numa temperatura alta, não queima a mão do operador do esmeril. Por quê? Porque a capacidade térmica é muito pequena. A forma do corpo não permite uma grande troca de energia com o meio. É por causa da capacidade térmica que existe um copo apropriado para os diversos tipos de vinho, para champanhe, para cachaça, para cerveja. Veja que cada copo, além de ser de materiais diferentes, pode até ser dos mesmos materiais, mas o que marca é o formato deles serem diferentes. Mudou a forma do corpo, muda a capacidade térmica do corpo. Veja, o alumínio sempre vai precisar de 0,219 calorias para que 1 grama dele altere a temperatura em 1 grau Celsius. Mas um corpo de alumínio pode ter a forma esférica, pode ter a forma de cubo, pode ter a forma de chapa, de fio. Então, a troca de energia com o meio também vai ser diferente. Aí, quando analisamos o formato do corpo, relacionamos com a capacidade térmica, ok? Vamos resolver problemas? Olha um da nossa listinha. Um corpo de massa 30 gramas deve receber 2.100 calorias para que sua temperatura se eleve de menos 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Capacidade térmica, qual é a formulazinha mesmo? Calor por variação de temperatura. Bem, o calor foi dado, 2.100 calorias, e a temperatura inicial é menos 20 e a final 50. Sabemos que variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Então, 2.100 dividido por 70. A capacidade térmica do corpo, 30 calorias por grau Celsius. São precisas 30 calorias para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. E o calor específico? Temos duas equaçõezinhas para o calor específico. A capacidade térmica dividida pela massa, ou a quantidade de calor dividido pela massa, vezes a variação de temperatura. Então, vamos calcular pelas duas formulazinhas. Capacidade térmica, calculamos, é 30. E a massa também é 30 gramas. Então, qual é o calor específico? 1 caloria grama por grau Celsius. Se preferíssemos usar a outra fórmula, calor é 2.100 calorias,
A massa é 30 gramas, a variação de temperatura 70 graus Celsius. Calor específico, 1 caloria grama por grau Celsius. A equação fundamental da calorimetria para o calor sensível, aquele calor que causa no corpo uma variação de temperatura. Quando a energia é trocada, a energia se transforma em energia cinética. Ela altera a velocidade da movimentação das moléculas. Isso chamamos calor sensível. Sai da definição, da formulazinha do calor específico. Olha só, isola o calor ali. Fica massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quando nos referimos a recipientes, normalmente a massa vezes calor específico é substituído pela capacidade térmica. Isso, na maioria das vezes, quando o recipiente, a troca de calor com o recipiente em que está a substância, também vai ser levada em consideração. Os famosos calorímetros, na maioria das vezes. Vamos resolver problemas? Uma jovem ouviu dizer que se tomar água gelada emagrece. Após comer 5 fatias daquele pão de forma já citado na aula de hoje, resolve queimar as calorias que ganhou tomando copos de 300 ml de água a 0 graus Celsius. Sabendo que a densidade da água é de 1 kg por litro, que o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius e considerando que a temperatura interna da jovem seja 36 graus Celsius, qual a quantidade de copos de água ela deverá tomar? Bem, vamos tomar água emagrece? Vamos discutir isso por enquanto. Água gelada? Sim. Considere que a água não fornece nenhuma caloria ao organismo. Bem, ao tomar água gelada, o nosso corpo está a uma temperatura maior do que a da água, né? Está a 36 graus Celsius e vamos considerar a água a 0 graus Celsius. Então, é o corpo que vai fornecer energia para a água, é o corpo que vai ceder calorias para a água. Logo, se está perdendo caloria, está perdendo gordura, tende a emagrecer sim. Mas veremos nesse exercício que só tomando água não dá, vamos ter que tomar muita água. Se quisermos perder massa, se quisermos emagrecer, podemos até tomar bastante água gelada sim, mas combinar com outras atividades físicas e principalmente uma alimentação bem balanceada. Eis a tabelinha nutricional desse pão de forma aí, ó. Ela come 5 fatias, a tabelinha é para 2 fatias e meia, então é o dobro daquela energia que ela vai adquirir, né? Então veja, vamos usar calorias, 122 quilocalorias. Por quê? O calor específico está em caloria grama por grau Celsius. E é a unidade do calor específico que determina as unidades das outras grandezas da fórmula. Porque o calor específico também pode ser dado em joule, quilograma, Kelvin. Então, cuidado com isso. É a unidade que o calor específico está sendo dado que determina o sistema de unidades das outras grandezas das equaçõezinhas, ok? Então vamos lá, ela vai ingerir 2 vezes 122 quilocalorias, ou seja, 244 mil calorias. Vamos ver qual é a massa de água que ela vai precisar tomar, substituindo nas trocas de energia o calor. 244 mil. A massa eu quero achar. O calor específico é 1 caloria grama por grau Celsius. A temperatura varia de 36 a 0. Ela precisará tomar aproximadamente 6.778 gramas de água. Vamos ver quanto copo que isso dá. 1 quilograma é 1 litro, então 1 litro é 1 quilograma. 1 litro é o mesmo que 1.000 mililitros, então 1.000 mililitros tem 1.000 gramas. Só que um copo tem 300 mililitros. Então, um copo, 300 mililitros, equivale a quantos gramas? 300 gramas. Regrinha de 3 simples, né? Se um copo contém 300 gramas de água, 6.778 gramas, quantos copos? Ela terá que tomar 22,6 copos de água. Gelada, é muita água, é melhor andar, é melhor correr,
é melhor comer mais saladinha. Pois é, o amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor, né? Para quem bebe a sua água. É isso aí, amiguinhos. Espero que vocês tenham entendido que calor é energia. Tenham entendido as duas grandezas principais, capacidade térmica e calor específico. E fixado a formulazinha do calor sensível. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que macete! É muito fácil. O mais incompreensível no universo é ele ser tão fácil de ser entendido. Basta querermos. Beijão no coração de todos.